Oi pessoal, estamos de volta com o podcast Plástica Sem Medo e hoje eu tenho uma convidada especial, a doutora Heloísa Manfrim, é uma expert em lipedema e ela vai contar um pouquinho aí sobre esse tema, vai tirar todas as nossas dúvidas e esclarecer. Heloísa, seja bem-vinda, eu quero que você fale um pouquinho da sua história, como começou esse interesse pelo lipedema. Olá, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, primeiramente, agradecer o convite. E eu gosto de falar um pouquinho da minha história, porque foi algo que eu acabei me encontrando meio sem querer. Sou cirurgiã plástica também, como você. Também, há 8 anos eu faço praticamente somente corporal e mama, estética. E me aventurei no lipedema em algum momento da minha vida e acabei com uma frustração de uma paciente que ficou bem e depois ela mandou uma mensagem dizendo que a gordura tinha retornado. Então, eu falo, não tenho vergonha de falar da minha história quando eu lembro do lipedema, porque essa paciente, ela me trouxe aquela vontade de voltar a ser médica e entender, através dos conceitos da cirurgia plástica funcional, que você conheceu, eu não sei se você usa, mas você trouxe a Cintia Rios aqui, Sim, que falou ela para esteve você, né? aqui. E a cirurgia plástica funcional, o lipedema validou a cirurgia plástica funcional, porque aí me trouxe aquela questão, eu preciso entender mais dessa doença para não ter os mesmos resultados que eu estava tendo somente fazendo uma lipoaspiração. E aí, há 3 anos, eu estudo somente lipedema. E aí, me aventurei, me apaixonei, e todo mundo que começa a estudar se apaixona também, porque você está notando essa crescente procura, né? Sim, Porque as mulheres até então não tinham diagnóstico, não sabiam o que tinha. sim. E agora elas têm, elas estão procurando respostas, e nós estamos procurando também. Eu acho que é um estudo constante, né? Estão se falando muito em lipedema, né? Hoje a gente, acho que de uns 2, 3 anos para cá, esse tema começou a ficar em evidência e pouco se fala dessa doença em si de forma fisiológica, né? Ninguém consegue explicar, né, dar uma definição para essa doença. E os pacientes que hoje são os nossos principais ouvintes aqui, eles precisam dessa informação até para procurar um cirurgião plástico habilitado. Como que você define essa doença? É, é difícil porque hoje tudo são hipóteses, a gente pauta tudo em teorias, né? Alguns estudos foram levantados e todos eles em ratos, então assim, é extremamente complexo. Então a gente vai unindo o que a gente tem hoje de resposta, a gente estuda as pacientes em questão para poder trazer o porquê que essa doença acontece. O que a gente sabe é que ela tem um fundo genético. Então, a pessoa, para desenvolver, ela precisa ter uma base genética para tal. Se ela não tiver, ela não desenvolve, independente dos gatilhos que ela leva na vida dela. Mas é uma gordura, a gente simplifica falando que é uma gordura inflamada, né? Mas, na verdade, é uma doença que acomete todo o tecido conjuntivo frouxo, no qual a gordura é um deles. E, normalmente, acomete membros. Então, uma doença inflamatória crônica, de baixo grau, que acomete os membros inferiores. E o que a gente falava... Algumas vezes acomete os braços, já não é bem assim. Muitas vezes acomete os braços também, e isso só tem aumentado cada vez mais, porque é uma forma de progressão da doença, porque ela é progressiva e recidivante. Que eu falei lá do começo da minha história, que recidivou. E era algo que eu não estava tão acostumada, porque na cirurgia plástica, a gente sempre fala, a gordura volta, volta, mas não como antes, ela redistribui para a gordura visceral. Sim. O padrão da lipedema é diferente, ela redistribui para o lugar que você retirou. Então, ela volta. Tanto é que a lipoaspiração não é curativa, né? Não é definitiva. É um conjunto, né, de tratamentos. Hoje você sabe que a plástica funcional, como você falou, veio para dar esse suporte, né? Você teve essa experiência incrível com essa paciente, depois você voltou a operar? Fiquei curiosa. Então, na verdade, ela me procurou com uma mensagem que eu tenho, eu apresento todo início de aula, eu mostro a mensagem dela, que ela me procurou depois de 3 anos, não, depois de 4 anos de cirurgia, porque ela foi embora para Londres super feliz. E eu fiz porque eu falei, ó, eu sou cirurgião plástico, o que eu mais sei é lipar. Lipedema, gordura, eu me achei um gênio. E eu fiz a lipoaspiração e ficou bom, por incrível que pareça, ficou muito bom. Mas aí, 4 anos depois, ela manda mensagem. Eu não, ela, doutora, mas ela meio que se culpando, sabe? Sim. Doutora, eu tô igual antes. Será que dá pra gente fazer outra lipoaspiração? Eu falei, como assim? Manda foto. Ela mandou. Ela era a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa. Eu falei, gente, eu lipoaspirei na época 6 litros, 7, Nossa. e ela tava igual. É aí que eu falei, não, eu não vou. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz naquela época, eu vou ter os mesmos resultados. Aí eu passei a estudar. E aí, há 3 anos, eu comecei a estudar lipedema para poder tratá-la, para fazer a cirurgia novamente, e comecei a postar na rede social.
Aí, como tudo que você posta, você vira autoridade, e era algo que pouca gente falava na época, em 8 meses, minha clínica estava lotada de pacientes com lipedema. E E aí foi eu aí que você falei, pensou em focar nisso. daí eu falei, não, é o que eu gosto. Eu uni o útil ao agradável, porque eu amava cirurgia plástica funcional, eu amava voltar, eu amei a ideia de voltar a ser médica novamente, Sim. de perguntar para a paciente como é que está o sono dela, como que ela está, se ela está se sentindo estressada, coisas assim que a gente perde isso, porque a cirurgia Sim. plástica, ela é 100% cirúrgica. Sim. Ela parou de ser 100% cirúrgica agora, por conta da Cíntia. Sim, por conta da Cíntia. Então assim, a gente agora, eu tenho prazer em olhar exame, eu não tinha. Chegava exame, né? Você é o homograma, Está tudo bem, vamos operar. Aham. Então Agora a gente veio entende o daí. todo, né? Tá E, importante. Elô, e aí a partir disso você começou a focar no lipedema e você abandonou o outro lado da cirurgia plástica ou ficou só no lipedema? Não abandonei não, porque eu gosto muito também. Na verdade, eu só separei, né? Eu evito normalmente unir as coisas porque a cirurgia do lipedema, ela não é uma cirurgia estética. Sim. E eu tenho tentado enfatizar isso muito, inclusive na rede social. Tanto é que eu desenvolvi o Celip, que eu tenho a da Lagmanflin, que é minha clínica com meu marido, e eu tenho o Celip, que está dentro da minha clínica, mas é um centro de atendimento, porque eu não consigo fazer sozinha, eu simplesmente sou cirurgiã plástica do Celip. E eu tento mostrar para elas que a cirurgia do lipedema, ela não vai trazer um resultado estético, nem sempre vai trazer, ela vai trazer uma melhora dos sintomas, isso sim. Eu não posso misturar as coisas, então eu continuo os dois. Ainda faço muito mais corporal, estético, mama, do que o lipedema, mas eu tenho me apaixonado cada vez mais. É que eu tenho o Carlos, né? Sim. Então, assim, a gente faz todas as Dupla cirurgias, dupla dinâmica, só que hoje ele estuda o corporal, que ele é apaixonado, e eu estudo lipedema. A gente dividiu nesse sentido. Mas não tem como Como que abandonar. você faz esse atendimento inicial, assim? Como que você tem esse diagnóstico? Como que é essa entrevista? Porque hoje a gente tem poucos trabalhos, né? A gente tem pouquíssimos trabalhos sobre lipedema, pouquíssima informação, né? Informações vagas. Como que é esse atendimento para a paciente? Como que ela sabe? Tem alguma dica para ela, né, observar que ela tem esse lipedema para nos procurar? Somos só nós, né, os cirurgiões plásticos que tratamos ou é toda uma equipe multidisciplinar? Na verdade, eu falo, não existe especialista em lipedema. Aí eu me considero uma expert porque não existe especialidade, né, de lipedema. Existem as pessoas que estão estudando. Então, qualquer médico que formou e começou a estudar, pode se tornar um expert em lipedema, porque não é um cirurgião plástico. Eu acredito que a gente é mais completo, porque a gente pode fazer desde o tratamento clínico, conservador, cirúrgico, a gente pega, mas a gente não consegue fazer sozinho. Então, nós estamos em 5 lá, né? Eu tenho a vascular, eu tenho a nutróloga, que é meu super braço direito, porque o tratamento clínico, quando ele se arrasta, eu não posso tomar para mim. Senão eu volto a ser clínica e não consigo operar. Sim. Então, o tratamento clínico, ele é para a vida inteira, né? A paciente, ela vai todos os meses, é acompanhada. Muitas vezes está associada à obesidade, tem que perder peso. Então, isso a nutróloga faz. Mas a gente tem toda a equipe, e a nutricionista, que é peça-chave, assim, para a melhoria dos sintomas. Então, o lipedema, ele está sempre relacionado com outras doenças. Você citou aí a obesidade. Muito. Na verdade, a obesidade, lá no Celip, nós temos 82% de associação com sobrepeso. E eu analiso o sobrepeso com gordura visceral, não QMC, porque ela sempre vem alterada, porque é um acúmulo de gordura desproporcional. Mas eu falo para os pacientes o seguinte, muitas vezes, a maioria vai jogar a culpa no lipedema sem saber, porque tem uma celulite, e normalmente não é, muitas vezes é um hábito de vida ruim mesmo. Sim. Mas gordura doer não é normal. A gordura não é para doer. Você vê, a obesidade não tem uma gordura dolorida. E a dor que a gente fala, não é uma dorzinha que é difícil, é tão difícil o diagnóstico muitas vezes, porque você pergunta para elas assim, você pode fazer esse teste, fala assim, você sente dor? A maioria fala não. Aí você vai examinar, porque você precisa tocar nelas. Sim. Aí eu falo assim, aqui dói, eu encosto, embaixo do joelho, é batata, eu encosto, ela fala, ai, nossa, ela tá tão acostumada a sentir dor, que para ela, aquilo ou é normal, ou ela já tolera o suficiente para falar que não dói. Tanto é que muitas vezes eu pergunto o grau de dor de 0 a 10, às vezes quando ela entende que ela tem dor, ela fala, eu sinto, sei lá, 2. Aí ela começa o tratamento. Aí ela fala assim, nossa, melhorou uma dor que eu nem sabia que eu tinha. E aí você pergunta, quanto que tá hoje? Aí ela fala, nossa, tá 4. Mas ela não consegue associar, porque ela não lembrava que ela tinha dado 2, porque elas estão acostumadas a sentir dor.
Então, a primeira coisa, sintomas na perna, dor, cansaço, peso, que não melhora quando eleva os membros, o inchaço que não é aquele depressivo, tudo isso pode ser, né? Então, assim, incomoda, é desproporcional, se incomoda a estética, procura um médico. É difícil falar quem, né? Mas procura quem está fazendo um trabalho legal no lipedema, porque hoje em dia tem muita gente também se aventurando, sabe? Acho que em toda a área tem muita gente se aventurando sem a capacidade necessária e iludindo as pessoas, né? É complicado, porque como entra a questão de suplementação, é crônico, ofereceu cura, para começar a oferecer cura, nós não temos a cura. E o que você disse dos estudos, né? A gente tem hoje 506 artigos publicados só. De uma doença tão prevalente, pouco. Você vai analisar os estudos, tudo estatístico. E tudo da Europa. Na Europa, na Alemanha, 39% dos pacientes têm lipedema. Então, assim, vem tudo de lá. Não ajuda a gente muito, ajuda o da aula. Sim. Né? Eu trazer estatística é bonito, mas não ajuda muito. Então, tanto é que o evento de amanhã, a nossa ideia eu não vou ficar esperando os estudos virem. Eu observo todo mundo que está tratando lipedema e eu peguei as maiores referências que eu acredito, que ao meu ver são pessoas que estão estudando ativamente para trazer respostas para nós. Porque até isso virar um artigo, as pacientes já progrediram, já estão sofrendo, sabe? Sim. E lá na sua clínica, então, você faz esse tratamento clínico, né, com as pacientes, né? É uma doença crônica, né? Nós sabemos que é uma doença crônica. Uma questão que eu vi que se confundem muito, né? As próprias pacientes falam é lipedema e linfedema. Linfedema é muito mais raro. Só que você vai olhar, tem, sei lá, mais de 2, 3 mil artigos. Então, assim, é uma doença bem mais rara e ela comete vasos linfáticos. Então, é uma doença que traz normalmente de forma simétrica um edema de um dos membros, por alguma causa, secundária alguma coisa que normalmente acontece. Então, é muito raro. É que linfedema é muito mais estudado. Então, as pessoas conhecem mais, mas normalmente não é. Entendeu? Então, tem essa diferença importante aí. A gente está falando de vasos e no outro caso a gente está falando de gordura. E tem uma diferença dessa gordura, Elô? A gordura do lipedema é diferente da gordura sem o lipedema, né? Da outra gordura? Da gordura normal? Da normal. Ela é diferente, ela é 3 vezes normalmente o tamanho da gordura que não tem lipedema. Ela poderia ser comparada com a gordura da obesidade, mas tem uma coisa muito engraçada, que a gente fala muito da gordura ser inflamada. A inflamação da obesidade, ela é muito pior. Ela traz citocinas inflamatórias, macrófagos que realmente trazem muito prejuízo para os pacientes, a do lipedema não. Então, ela é inflamada, mas ela não causa tanto malefício quanto a da obesidade. Mas ela é diferente da gordura normal. Ela é maior, ela é hipóxica, porque ela cresce desordenadamente, de forma aberrante. Aí ela tenta atrair a formação dos vasos, não consegue, porque a angiogênese ela também vem defeituosa. Sim. Por isso que fica tão roxinho, porque elas têm um monte de vasinhos sendo criados ali, que são mais porosos, que são mais permeáveis, por isso fica mais roxinho. E é por isso que elas têm a perna meio gelada, você pode encostar, porque é grande, é hipóxica, e por isso que ela tem dor. E esse ambiente inflamatório todo, ele propicia a formação da fibrose, que é um tecido disfuncional, que é onde entra o diagnóstico diferencial com celulite, né? Sim. Que muitas vezes, eu falo, não deixa de ser uma celulite. Sim. É uma celulite, mas o que muda é que a celulite normalmente é hábito de vida ruim, né? Hábito de vida ruim. Melhora os hábitos de vida, tende a melhorar. O lipedema não é bem assim. Lipedema a gente tem aí a genética junto com os hábitos. Mudanças Então não é um tratamento hormônios. fácil. É importante a paciente entender, primeiro, que não está somente ligado aos hábitos, né? Porque tem-se o preconceito, né, muito grande, né, da paciente que tem o lipedema, e aí você já imagina, tá acima do peso, né, é mal cuidado, é um hábito ruim, mas muitas vezes ela nem sabe que tem um fator genético, né? Que ela pode emagrecer e o lipedema não vai sair. E o lipedema não vai sair. O problema é que, assim, hoje, o pior fator de progressão é o ganho de peso. E isso é uma coisa que eu falo para a gente orientar, inclusive, as nossas crianças. Na verdade, orientar até mesmo as gestantes que têm lipedema, que estão grávidas de menina. Porque é urgência, não pode se limitar ao seu DNA. O DNA está lá, ele está quietinho, está adormecido, você que vai lá e ativa, não é um cromossomo alterado. Então, dá para a gente atuar desde o começo. E hoje a gente fala muito da questão hormonal, da flutuação, pacientes jovens entrando na puberdade, aí ativa o lipedema.
Mas o que pior ativo, o que mais está relacionado realmente ao desenvolvimento do lipedema é o ganho de peso. É por isso que a associação com a obesidade é tão grande. Sim. Não é porque são duas comorbidades juntas, mas o que acontece é que a paciente, ela tinha genética, ela engordou. Pronto. Aí pronto, desenvolveu, é igual o queloide. Cortou, você não tinha nada, você cortou, você tem a genética, desenvolve, não tem cura, acabou. É a mesma coisa. Entende? E aí a obesidade, ela faz isso. E aí tem um dos últimos artigos que eu li, elas mostram o pior fator é o efeito ioiô. Porque, pensa só, a pessoa vai lá, ela engorda, ativou o lipedema. Aí ela vai e emagrece, o lipedema não melhora, porque ele é resistente a essas ferramentas normais de emagrecimento. Sim. Aí ela vai lá, fez aquela dieta restritiva, emagreceu, de repente ela não consegue manter, engorda de novo. Aí ele progride, ele piora, porque o lipedema ele tem essa progressão em saltos. Ele não vai piorando dia, um pouquinho, ele dá saltos. Aí ela vai, o efeito ioiô vai fazendo isso. Aí ela emagrece, o lipedema não muda. E ela vai ficando cada vez mais desproporcional. Tanto é que a recomendação para pacientes que são obesas, mórbidas, é faça atividade física e esquece dieta. Mantenha a estabilidade, porque se você se manter estável, provavelmente ele não vai piorar tanto quanto se você fizer dietas restritivas e faz efeito ioiô. E aí a paciente fica desesperada, porque vai ficando cada vez mais desproporcional, né? A gente tem uma desproporção aí de membros para tronco, né? Que é o que mais incomoda. Cintura fina, quadril largo, que muita gente fala, ai, mas é lindo. Mas elas não gostam, porque elas se veem como obesas e dois corpos diferentes, porque além de tudo, aquela pele é diferente, é flácida, é uma pele diferente, não é igual a nossa, assim. Cheia de nódulos, né? Cheia de nódulos, uma pele, ela é macia, elas são elásticas, porque é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, então elas têm frouxidão ligamentar, de pele. Então, é diferente. Então, até os tratamentos que a gente faz estéticos, eles respondem diferente. Sim. Né? Por isso que tem que ser um cirurgião plástico atualizado para fazer essa lipoaspiração, né? Porque é diferente. E aproveitando que eu quase falei aqui de lipoescultura, se aproveita essa gordura, você consegue se aproveitar ela ali para fazer o enxerto depois que você faz a lipoaspiração ou não? Esse é um tema super polêmico, porque... É por isso que eu perguntei. Eu sei, e é o que eu estou trazendo para o Tox amanhã, porque eu sei que todo mundo quer saber, e eu vejo muitas pessoas demonizando essa gordura. Sim. E assim, quantos anos faz, aliás, quantas décadas fazem que a gente usa a gordura para enxertar? E nunca aconteceu absolutamente nada. Então, Sim. agora a gente pegar e demonizar essa gordura, eu acredito que não seja o caminho. Mas a gente não tem resposta, né? Eu uso... porque eu acredito muito no potencial regenerativo da gordura. Sim. Já tem vários estudos mostrando na regeneração muscular. Sim. E essas pacientes têm redução de força muscular. Eu uso a gordura em forma de nanofat para tratamento da condromalácia, das artroses, que também são consequências eu não, né? O nosso ortopedista. A consequência da doença. Do peso, né? Eu uso tudo. Só que assim, eu converso muito com elas. Porque existe só um parágrafo de um livro, de um guidebook de 200 páginas, que mostra que eles retiraram a gordura da perna e enxertaram na mama de várias mulheres com lipedema. E que nenhuma desenvolveu nenhum sintoma de dor na mama. Então, eles acreditam, assim, nós acreditamos que a gordura, ela perde seu potencial inflamatório quando ela sai do seu sítio de origem. E é o que a gente acredita, porque a gente tem muitos casos já feitos. Né? Vocês já estão com quantos casos, assim? De lipedema? 150. Já tem uma grande casuística aí, até né? mais. Tem porque a gente já fazia. Mesmo Sim. quando a gente não tinha um entendimento muito grande, assim. Mas a gente já fazia. Agora a gente tem feito mais. É uma cirurgia que dá um resultado muito bacana. Só que é diferente da estética. Sim. Então, assim, eu só me arrepio um pouco a gente ficar falando sobre vamos deixar a tua perna toda malhada. Eu não faço isso. Sim. Muitas vezes fica muito melhor do que era antes. Muitas vezes. Mas não é sempre. Tem paciente que sofre de dor, tem paciente que quer só se ver livre daquela gordura. Sim, ela já não está nem preocupada ali com o formato que vai ficar. Não, e limpar a coxa. Limpar uma coxa sem lipedema já é algo que a gente sempre fugiu nisso na cirurgia plástica, porque tem muita flacidez ali já. Imagina uma coxa com lipedema. Então, eu falo, não. E geralmente você associa a ressecção de pele? Não é sempre, mas muitas vezes eu vou dar conversa. Coxa muito pesada, não. Mas se a paciente tem muita flacidez, eu sempre mostro para ela. Aí algumas que têm receio da cicatriz, a gente já combina 2 tempos. Sim. E as tecnologias? Uso todas. Tudo certo. O Vaser em si, a lipo ultrassônica ajuda bastante, né? Porque ajuda. Eu uso, é que assim,
Eu tenho só um pouco de receio de ficar colocando muita energia lá dentro e pegar vasos linfáticos. Sim. Então, o Vaser eu uso em todas, mas eu sempre baixo potência. Porque ninguém sabe, né? Sim. O uso de tecnologia em lipedema é algo que está sendo, que nós estamos usando hoje, porque ninguém usou. Ninguém Muito não novo. tinha isso, né? Não tinha. Então, eu peguei alguns conceitos antigos de... existe um artigo que mostra como proteger os vasos linfáticos. Sim. Um deles é evite ultrassom. Eu falei, gente, eu uso muito ultrassom. Mas será que é isso, Até ultrassom? para facilitar, né? Nossa, é uma maravilha, né? Então, eu uso com menos energia, mas eu uso. Tirando panturrilha. Panturrilha não tem necessidade. Sim. E panturrilha A panturrilha, assim, fica muito bom. Praticamente não tem flacidez. Fica o resultado, elas ficam extremamente felizes, só que é o lugar que tem mais problemas, que a gente pode ter mais complicações. Eu vejo todo mundo querendo, vamos limpar a panturrilha, não é bem assim. Não é bem assim. A coxa vai melhor, só que a coxa, ela tem muita flacidez ainda. Né? E a região que mais se tem a incidência é nas coxas. Hoje, na verdade, o tipo mais comum é o que pega a perna inteira. Dos seus Ele desce. 150 casos... Dos nossos, é tipo 3, que é esse. Que é e esse agora, eu tenho percebido muito paciente tipo 4, que é o braço. Tipo 3, tipo 4. E normalmente é progressão. Eu sempre pergunto para elas já vêm com uma história, elas falam, mas parece que agora, elas falam, há 10 anos que eu me incomodo com a perna, mas agora parece que o braço... Aí eu já percebi que é uma progressão. Quando eu pego o braço, porque é muito raro, extremamente raro a paciente ter só no braço. Sim. Eu tenho paciente, mas é extremamente raro. Mas a maioria, ela desce, vai do glúteo até o tornozelo. E você usa a mesma limite de retirada de gordura recomendada? Não. Eu tô polêmica hoje. Gente, polêmica. Não Porque assim, é grande, né? A gente tem uma grande quantidade de gordura, né? Cirurgia de grande porte. E assim, se você tirar só o limite, você não consegue bons resultados. A não ser que você faça em série, tipo seriado. Digamos que ela já não está no limite, né? Ela já está fora do padrão, né? Não, e outra, a cirurgia quase não sangra. Sim. Se você desinflama como tem que ser feito, aquela gordura sai. E assim, eu tenho todos os meus parâmetros de segurança. Eu mantenho a temperatura alta da sala, eu faço uma lipoaspiração até o momento que começa a sangrar e já paro. Sim. Né? Paciente 3 horas está deambulando, eu tenho uma equipe junto com ela o tempo todo. Então, assim, se você estabelece os limites de segurança, sim, essa paciente, ela vai super bem, vai tolerar. E 40% da superfície corpórea. Sim. Então, não dá para você pegar e ficar lipando. A perna, a coxa, braço, barriga. Geralmente não se associa, né, às outras cirurgias, porque às vezes a paciente ela quer aproveitar e limpar, né, fazer a lipoaspiração da coxa e a abdominoplastia. Eu faço, diferente. Mas eu evito porque eu tento dividir a cirurgia estética da cirurgia reparadora, eu falei, é uma cirurgia funcional. Mas quando eu faço, a gente tem que escolher 40% da superfície corpórea. Sim. E aí o percentual de gordura, 10% dá pra gente fazer. Sim. Às vezes até ultrapassa, tá? Sim. Eu vou muito assim, o paciente tá bem, tá desinflamada, ela não tem gordura visceral alterada. O paciente é muito desproporcional, não sangrou, eu dou uma... E você prepara essa paciente por quanto tempo? Depende, às vezes 20 dias, tem gente que já vem pronta, né? Tem paciente que já vem pronta porque elas já estão tão... maratonando todo o conteúdo da internet, sim, que elas já não tem o que fazer, tá pronta para cirurgia. Mas tudo depende da disciplina delas. A gente tem uma frase que norteia o CELIP, que antes de tratar alguém, pergunte se ele está disposto a se livrar das coisas que o deixam doente. Sim. Porque tem paciente que não está preparada, ela quer um remedinho e ele não existe. Vai da disciplina delas, precisam mudar. Eu acho que nada na plástica, né? Nem na plástica, nem na medicina, né? Não tem uma pílula mágica, né? Uma pergunta que eu recebi bastante sobre criança, adolescente, como é que tá chegando esse lipedema? Que faixa etária que tá isso aí? Pois é, e isso é um dado que tá aterrorizando a gente. Por quê? Porque até então o lipedema infantil era raro a 1%. Eu já achava 1%, não achava raro. Falava 1% sim, não é raro, mas era raro nos artigos. Aí veio para 17% há 2 meses. Caramba! Por quê? Porque, na verdade, e aí você vai estudar a fundo, o que acontece com essas crianças que estão desenvolvendo lipedema? Todas elas estão acima do peso. Todas. E a mãe não tem esclarecimento? E aí, assim, então eu falo, esse negócio de olhar para uma criança e falar, deixa comer, é bom, depois ela vai ter o estirão. Se ela tiver a doença, se ela tiver o gene alterado, ela vai desenvolver o lipedema. E hoje não é tão raro assim, né? Minha filha tem 5 anos, eu tenho certeza que ela tem.
Tá E ela não tem brincando. perna gordinha desproporcionada, porque ela tem muita dor. E quando ela passa do ponto na alimentação ruim, que ela faz com frequência, Que eu sou a pessoa, 5 anos. eu tô falando que eu deveria melhorar ali, mas eu acho que ela tem, porque toda a família do Carlos tem, ela tem bem uma história típica, sabe? 5 anos. 5 anos. E como não, e não é raro. Tem que olhar. Por isso que, assim, hoje, eu tentei trazer para o evento pediatras. Eu falei, porque, assim, vocês precisam saber disso. Sim, Porque não é uma doença de adulto, não, é de adulto jovem, né? sim. Uma doença que pega, ela fala, desde a desde da barriga, você pode ativar o gene dessa criança. Pega uma mãe com lipedema, que está passando por momentos de estresse, não dorme bem, se alimenta errado, fuma. Acabou com a menina, intraútero desenvolve, já tem isso estudo também. E aí a Caramba. criança vai sofrer e depois e não tem cura, né? Então, Sim. não é, é muito mais frequente do que parece. Elô, e para a gente finalizar, assim, qual dica que você dá aí, principalmente para as pacientes, mas também para os nossos colegas, porque eu acho que é importante os colegas eles se aprofundarem mais. Eu acho que a gente está recebendo cada vez mais paciente com essas queixas, com esse problema, e a gente precisa, né? Como a lipo-HD veio aí, todo mundo, né, ficou naquele Aham. entusiasmo. Eu acho que o lipedema também, até para a gente poder encaminhar, né, e poder falar para essa paciente o que ela tem, porque hoje em dia a paciente está sem diagnóstico. Uhum. Então eu queria que você deixasse aí dicas para as pacientes, né, que às vezes têm um problema e depois desse podcast vai falar, nossa, eu tenho, e Uhum. também para os nossos colegas. É, para os colegas eu sempre falo assim, muitos acreditam que é a doença da modinha e acham que é tudo muito picaretagem, que a gente querendo inventar nome para as coisas e já não tem mais como a gente não enxergar a doença, porque ela não é tão invisível assim, ela está Sim, bem abaixo dos nossos olhos. Então, sim, a gente, como médico, acho que a gente tem pelo menos temos que ter dois hábitos na nossa vida, ou a gente ajuda, ou pelo menos não prejudica. sim, Então, escute a paciente e encaminhe para alguém que esteja estudando, mesmo que você não acredite. Isso é uma coisa que eu falo para todos os profissionais, porque a gente pode delongar muito esse diagnóstico e lá para frente o paciente não tem mais muito, porque quanto mais progride, mais difícil é o tratamento. Então, sim, a gente pode ajudar nesse sentido. E para portadoras, ou para quem suspeita que tenha, porque hoje muita gente acha que tem já, porque assim, já está tudo muito exposto na rede social. sim. Tem muito conteúdo de qualidade na rede social, muito, né? A gente tem nosso Instagram, o CLIPBR, Eu que eu pedi falo para você todos deixar o seu os Instagram. dias. Já tomei liberdade de falar, porque assim, eu tenho muito caráter informativo, né? Então a Sim, gente tem o YouTube também, que é do Celipe. Aí eu desenvolvi um aplicativo, que que ele é legal. gratuito. Ele assim tem muito conteúdo para as pessoas maratonarem, para quem não tem, por exemplo, a condição de procurar um médico nesse momento. Um dia vai precisar, porque nada disso substitui um diagnóstico médico e tratamento. Sim, Mas maratone esses conteúdos, porque assim, dá para a gente fazer o tratamento sem custo algum. Porque o tratamento ele é basicamente estilo de vida. Tudo que eu passo de suplemento hoje, ele otimiza o resultado. Ele sim, acelera, mas ele não vai ser responsável se você não fizer por nada se você não fizer o básico bem feito. sim. Que é uma dieta balanceada, né? Diminuir glúten, lactose, cigarro, álcool, diminuir. A gente nunca faz terrorismo também. E atividade física, que você tenha constância, cuidado da sua saúde, sono, gerenciamento de estresse, tudo coisas que que pode ajudar você a não piorar. E assim que puder, procurar um médico que possa te dar o diagnóstico, iniciar um tratamento mais direcionado. Mais direcionado. Elô, te agradecer por participar aqui com a gente. E acho que você tirou a dúvida aí de muita paciente, né? Acho que deu para orientar através desse bate-papo aqui os colegas também. Desejar sucesso aí no evento de amanhã, que tenha cada vez mais evento falando dessa doença, falando desse conteúdo, porque a gente precisa, como você falou, voltar um pouquinho a ser clínico, voltar um pouquinho a ser médico antes de ser cirurgião. É, Né? Eu estou te agradecendo pelo seu obrigada. trabalho, né, na área da medicina, na área da cirurgia plástica e por participar aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu adorei, obrigada mesmo. Deixa para mim o seu Instagram, eu quero que você deixe para o pessoal seguir o seu Instagram, a gente também vai deixar depois, mas fala aí o seu Instagram para o pessoal te acompanhar. Meu Instagram é Plástica Etal, só isso. E o Celipe BR, que é do que a gente está conversando hoje, né? Que hoje é o que eu estou direcionando muita coisa lá específica de lipedema. Pessoal, obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.